Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. É o nosso momento da palestra. A nossa palestrante de hoje é a nossa irmã Lourdes Possato. Lourdes é psicóloga especializada em gestatoterapia. Lourdes é paulista, reside em São Paulo, criadora do projeto Biodança, Equilíbrio Emocional, escritora e autora de 10 livros já editados, entre eles Reencarnação e Karma, O Desafio de Ser Você Mesmo, Por que Sofremos Tanto, Ansiedade sob Controle, Medos, Fobias e Pânico, e o motivo da palestra de hoje: relacionamentos positivos. No final da palestra, a nossa irmã Lourdes irá se dirigir para a livraria para autografar os exemplares daqueles que quiserem adquirir seus livros, certo? Então, Lourdes Possato, em relacionamentos positivos. Muito obrigado mais uma vez, Lourdes. Não é a primeira vez que você vem à nossa casa, mas toda vez que você vem é um prazer recebê-la, é um prazer estar contigo. Muito obrigado, o microfone é seu. Bom dia. É um prazer enorme estar novamente nessa casa, com essa energia maravilhosa. Deus abençoe a todos. Bom, hoje o tema é o relacionamentos positivos, e nesse livro eu tentei justamente passar a ideia de que para termos um relacionamento bom, nós precisamos ser pessoas maduras. Então, todas as vezes que alguém é extremamente um dependente emocional, essa pessoa se anula e ela acaba sendo indiretamente egoísta. Isso nós vamos falar ao longo da palestra. Então, vamos lá ao primeiro slide. A ilusão da dependência. Algumas frases do dependente emocional. Sem ela eu não vivo, sem ele eu não vivo, sem esse emprego jamais sobreviverei, não conseguiria viver em outro lugar, o relacionamento me mantém vivo, o que será de mim sem os meus filhos, meu marido, meus amigos? O que a gente vê aqui, nessas frases, é um tremendo de um apego, né? Aquela ideia de que nós somos agarrados e nós dependemos de alguém para viver. É importante esclarecer que essa dependência emocional, ela foi real quando nós éramos bebês, tá? Um bebê, por volta até mais ou menos um ano e meio, ele não tem muita ideia de que ele é ele, né? Se você observar um bebê, o bebê se dirige a ele na terceira pessoa. Bebê quer mamar, bebê quer não sei o quê. Percebe? Então ele e a mãe são simbióticos, são ligados. Então essa ideia de dependência, ela é real quando nós somos bebês. Até porque se um bebê for abandonado, de fato, ele vai morrer, né? É diferente de um animal que às vezes muitos animais conseguem viver sozinhos. O ser humano não. Por conta dessa dependência emocional, então nós acreditamos que dependíamos de alguém para viver, fato. Até por volta de uns 7 anos, onde a personalidade vai sendo formatada, a criança é como um vaso vazio, tá? Que vai absorvendo valores e regras daquele meio ambiente e ela vai fazendo conclusões a respeito da vida, tá? Uma coisa super importante aqui para nós como espíritas é entender que ninguém é vítima, tá? Nós nascemos no lugar certo, com os pais certos, no status que nós precisamos trabalhar o nosso propósito de encarnação. Então nada é tão por acaso. E é interessante como a gente vê muita reclamação nesse sentido, né? Eu ouço às vezes clientes cujos filhos dizem: eu não pedi para nascer. Claro que você pediu, né? Você pediu sim, e está tudo certo. Então é importante esclarecer que não somos vítimas e que nós temos os pais que nós precisamos. E também aí tem muita reclamação.
porque meu pai, porque minha mãe fazia aquilo ou deixou de fazer aquilo outro. Gente, se tem uma coisa que eu acho muito importante na minha linha de trabalho, é nunca criticar os pais. Por quê? Porque eles fizeram o melhor que eles sabiam. Eles também trouxeram uma bagagem emocional, certo? Que fez deles o que eles são. É o melhor deles. Então, para nós trabalharmos a nossa independência emocional, nós precisamos compreender aquele meio onde nós nascemos e perdoar. Sim, para quê? Para liberar. Cada um faz o melhor que pode. E vamos nos concentrar no nosso propósito de vida, na nossa proposta encarnatória. Por quê? Porque você veio aqui para evoluir. A gente não veio aqui para jogar o tempo fora, digamos assim, né? E nem um mar de rosas perfeitinho, porque não. A vida tem os percalços, os desafios, e faz parte da história. Para quê? Para nós utilizarmos a nossa inteligência, os nossos potenciais, para melhorar a quem primeiro? Nós. E ao nosso meio. Porque quem faz terapia e quem trabalha o autoconhecimento passa a ser um exemplo que faz toda a diferença no meio onde ele está. Porque ele vai transmitir uma maturidade maior. Então, trabalhando a independência emocional, é absolutamente importante assumir responsabilidade por nós. Tópicos de discussão aqui, né? Será que nós somos dependentes mesmo? Será que é uma grande ilusão? Nós já falamos, eu falei isso agora, né? O primeiro nível de independência, o corte do cordão umbilical foi no momento em que nós nascemos. A partir daí, gente, tudo o que aconteceu com o nosso organismo dependeu de quê? Do nosso organismo, certo? Se alguém for internado e receber uma alimentação parenteral ou uma infusão de vitaminas e sais minerais, o organismo dele vai lidar com aquilo de acordo com o organismo daquela pessoa, tá? Nós não dependemos do outro. E é muito interessante como a gente vê, eu tenho a impressão que aqui também muito, pessoas que buscam ajuda, mas elas acham que o milagre tem que vir sempre de fora. Ela não está preparada para fazer a parte dela, não é? Isso é uma ilusão de dependência também. É como se nós deixássemos o nosso prato para alguém servir. Eu queria que você imaginasse a cena. A Liana vai deixar para ser alimentada por alguém que ela conhece, na quantidade que essa pessoa quer e na hora que essa pessoa quer. Daria certo, Liana? Seria terrível, não é? Mas quantas vezes, emocionalmente falando, nós nos permitimos essa invasão? E a gente não faz nada, porque a gente acha que depende daquela pessoa. Ou nós colocamos o nosso poder ali para nos salvar. E essa é outra ilusão. O nosso ser antes dependente passa então a depender do quê? Do próprio organismo. Então a dependência é real somente naquele momento lá, tá? Naquele momento que a gente nasceu. Vamos entender um pouco o raciocínio infantil, que é no início da nossa vida, mas que nós tendemos a carregar isso na vida adulta. Que são o quê? O raciocínio defensivo que nós absorvemos. Por exemplo, eu dependo dos pais ou do meio que... Isso aqui é um raciocínio espontâneo da natureza da criança, tá? Nós meio que passamos por isso sempre. A criança depende dos pais e do meio. Por instinto, ela depende, sim, daquelas pessoas. Por instinto de preservação e sobrevivência, ela entende que ela deve ser e fazer o que eles querem, certo? E aí vem, eles são adultos, devem estar certos quanto ao modelo de comportamento que recebo. E aí a gente tende a ver os pais como super-heróis. Sem problema nenhum na infância. E aí quando você cresce? É uma coisa interessante para a gente refletir, né? Nós não podemos carregar os pais como super-heróis, mas como pessoas que têm qualidades e que têm fraquezas. Nós precisamos de um olhar objetivo. Para quê? Para criarmos a nossa independência e traçarmos o caminho dos nossos acertos e dos nossos erros. Porque senão acontece exatamente alguma coisa do tipo: meu pai quis que eu fosse advogado.
Ok. Ele quis. E você, quantos anos você tinha? Já tinha uns 35. Você aceitou? Você é a criança que tinha que comer macarrão lá com 3 anos? Não. Então, isso se transfere, gente, para os relacionamentos. Então, eu trabalho muito com casais, com família, e nós vemos a expectativa grandiosa que as pessoas criam por conta dessa dependência, né? A gente acha que o outro tem que fazer o que a gente quer porque a gente o ama. Sabe uma coisa assim? Eu amo você, então agora você tem que fazer tudo o que eu quero. Ok? Será que isso é legal dentro de um relacionamento? Né? Continuando aqui a defesa existencial da criança. Eles, pais, devem gostar de mim, mas pela forma como se comportam, aí vem críticas, broncas, castigos, parecem não gostar. O que a criança absorve? Que ela não pode ser o que ela é. Ela deve estar errada na maneira de ser, certo? Então ela se cobra ser o que o outro espera. Tá? É aí que está a raiz da dependência. A ideia de que nós precisamos sim atender às expectativas do outro, né? E aí, a origem da personalidade perfeccionista, que acha que controla tudo, vem de lá, tá? Que são essas regras neuróticas que as pessoas colocam no relacionamento. Vamos entender. As pessoas estão ali numa certa paquera, né? Em qualquer lugar, no trabalho, num parque, sei lá. O que as pessoas mostram? Uma certa espontaneidade, né? O interesse genuíno. Aí as pessoas começam a conversar, a se relacionar. O que elas mostram? Uma falsa ideia do que elas são. Baseada nisso, eu tenho que agradar para ser aceito, para ser amado. E aí quando eu seduzo essa pessoa, ela vai fazer tudo o que eu quero na hora que eu quero. Deu para entender como a gente funciona no nível emocional? Aí, o que acontece? As pessoas começam a se relacionar de uma maneira mais íntima. É um relacionamento verdadeiro? Não. É um relacionamento de tipos. Cada um projeta o próprio ideal no outro. Tá? Tem gente, por exemplo, que casou com o Superman. Ela projetou a imagem do Superman no companheiro dela. E ela cobra isso do companheiro. E aí ele também pode casar, sei lá, com a Marilyn Monroe, porque ele projetou essa ideia na companheira. E cobra e projeta de um tanto, como se fosse a mais absoluta verdade. Então nós criamos, por conta da dependência emocional, falsas mensagens, falsas personalidades. E o relacionamento começa com uma troca de informações idealistas, né? Olha que interessante. Eu já trabalhei com casais que namoraram por 10 anos, 8 anos, e até que se davam bem. Na hora que eles casaram, 3 meses depois foram para a terapia. Por quê? Inconsistência de gostos. Como assim? Eles não se conheciam? Por incrível que pareça, não. Né? Então, um começou a cobrar do outro coisas que no namoro eles não cobravam. Qual a diferença? Passaram a morar junto. No momento em que foram morar junto, eles começaram a mostrar o que eles realmente eram. Olha, eu fiz tal sacrifício para você. Como que você não vai fazer? Olha, eu limpei toda a casa, você viu? Tem casos assim muito engraçados. Eu vou contar uma situação. Essa mulher, ela foi no cabeleireiro, ela tingiu o cabelo, ela cortou o cabelo, ela fez toda uma mudança grandiosa nela. E ela chegou em casa, o marido voltou do trabalho e não falou nada. Nossa, ela ficou muito brava. E aí, só porque ela ficou brava, ela começou a ficar brava também com ele. Sabe a resposta atravessada? Aquela coisa bem mal criada. Ficaram assim 1 semana, um dando patada no outro. Até que ela reclamou, ela estava em terapia, ela reclamou isso comigo. E eu falei, olha, que tal propor a ele vir para uma sessão, né, a 3? Vamos lá. Aí ele foi,
nessa sessão e eu pedi para ela expressar o ressentimento dela. E ela falou: como assim? Eu fui no cabeleireiro, eu mudei todo o cabelo e você não notou? Ele falou: é claro que eu notei. E por que você não falou? Ele falou: porque você foi grossa comigo e você nem perguntou para mim como é que foi meu dia de trabalho. Olha que interessante. Aí ele falou: o meu dia de trabalho foi horrível, eu estava num estresse absurdo e você não teve a sensibilidade de perceber o quanto eu estava carente. Então tá, olha que interessante, cada um dentro da sua necessidade, e eles não verbalizaram. Então aqui eu sugiro uma coisa para você. Quando você quer alguma coisa, fale. Ninguém tem a obrigação de adivinhar o que você está pensando pela cara que você está fazendo. Nós temos certas defesas emocionais que vêm ali da nossa infância, que é essa fantasia, né, de que se eu ficar triste, amuada, fazer uma cara assim, não sei das quantas, o outro vai olhar e vai falar: o que você tem? Posso cuidar de você? Já se oferece para cuidar, já faz um docinho, faz um chazinho. Gente, será que é assim que tem que ser quando nós crescemos? Isso talvez fosse interessante lá na infância, mas será que agora é aplicável? Então nós precisamos ter a coragem de falar. Se eu preciso de alguma coisa, se eu quero alguma coisa, e deixar o outro à vontade para fazer ou não. Tá? Então essa comunicação no relacionamento, para sairmos dessa dependência emocional, é vital, certo? Voltando aos nossos decretos lá da infância, nós concluímos certas coisas que nós levamos para os relacionamentos, que é: tenho que ser legal, tenho que atender às expectativas, tenho que adivinhar o que é esperado de mim. Numa dessa, o que a pessoa faz? Ela resolve viver para o outro. Ela diz: tenho que ser sempre certo, simpático, certinho, não posso errar, tenho que fazer dar certo. Às vezes eu ouço no consultório um caso: conheci uma pessoa, estou namorando, aquela pessoa que vem de relacionamentos ruins, vários deles, aí ela fala: dessa vez eu tenho que fazer dar certo. Eu digo: então já está tudo errado. Porque veja, como você vai fazer dar certo um relacionamento que tem duas pessoas ali? Por que ela pensa assim? Porque ela acha exatamente aquilo ali. Ela tem que fazer dar certo, ela tem que controlar. Tá? Por quê? Porque o modelo de referência é sempre externo. Né? Eu vivo para o outro, eu não posso confiar no que eu sinto. Então, se tem uma coisa que nós precisamos aprender a trabalhar, é o sentir, que eu chamo de conexão. Então, a conexão, ela precisa vir primeiro com você. É muito comum eu perguntar para as pessoas estão contando alguma coisa, eu falo: e como você se sente com isso? Ela para, ela não sabe responder como ela se sente. O que você pensa a respeito de alguma coisa? A pessoa para. Aí ela responde: o meu marido, ele acha aquilo. Não, não perguntei o que o seu marido pensa. Quero saber o que você pensa. Ela não sabe responder. Então olha que interessante como nós aprendemos dentro dessa dependência a não nos conectarmos com a gente, né? Eu já vi, por exemplo, ontem eu estava contando esse caso numa palestra, pessoas, por exemplo, que fazem o seguinte: elas foram convidadas para uma festa e elas vão para o shopping comprar uma roupa. Aí ela leva alguém, ou leva a mãe, ou leva uma amiga, ou até mesmo o próprio marido. Ela entra lá na casinha, experimenta a roupa, aí ela sai, ela fala: e aí, gostou? Quem tem que gostar? Eu já vi, às vezes, dentro, né, de um desses locais de provação de roupa, provador, a casinha do lado, duas pessoas lá dentro conversando. E aí, o que você acha? Será que ele vai gostar? Não, essa não é a cor que ele gosta de uma outra cor. Mas eu não gosto dessa cor. E aí, o que você vai fazer? Né? E a menina então respondeu: não, você tem que fazer o que ele quer.
porque senão ele não vai gostar de você. Olha que interessante. Então essa despersonalização, essa dependência emocional, onde eu coloco o meu poder na mão de alguém, vem de todas essas nossas crenças aí da nossa infância. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos reformular as nossas conclusões, né? Eu sempre falo que a natureza é extremamente sábia, tá? Você nunca experimentou uma comida. Não, você vai num restaurante novo, internacional, que você não conhece aquela comida. Como você vai saber se você gosta ou não? Experimentando. E quando você experimentar, só então você vai saber se você gostou ou se você não gostou. Certo? E assim é. E como você sabe? Você sabe. Então, se nós pararmos para perceber, nós temos um construto de personalidade, de natureza, onde nós sabemos o que nós gostamos, o que nos atrai, o que nos faz bem. Nós sabemos a nossa medida. Tá? Teve uma época aí atrás, nos anos 90, que a moda era tomar água. Então, todo lugar que você ia, todas as vivências, o povo levava 3, 4 garrafinhas de água e tomava muita água. Eu participei de uma vivência, de um retiro, onde 2 pessoas passaram muito mal e uma delas veio a falecer. Por quê? Tomou água demais. Mas por que ela tomou água demais? Porque falaram para ela que tinha que tomar água demais. Ela não parou para olhar o limite dela. Percebe? Então está aí uma coisa interessante para a gente pensar no que seria esse amadurecimento, né? Voltando às nossas defesas emocionais. Para ter a certeza de que serei amado, aceito, considerado, valorizado, não serei rejeitado, abandonado e não morrerei. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser legal, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que agradar. Então aqui começa a terceirização, né, que nós passamos para o outro. E numa dessa, os vazios emocionais não vão ser preenchidos até que haja a consciência da responsabilidade, né? Lar de Frei Luiz está apresentando a palestra que você não assistiu. Lar de Frei Luiz volta a apresentar a palestra que você não assistiu. O segundo nível de independência, que é o que eu chamo de segundo corte umbilical, super importante, é perceber, né, que se você chegou até aqui, é porque você tem uma natureza essencial única. Não é porque o povo quis que você chegasse. Você chegou porque faz parte da sua proposta. Você cresceu e as condições mudaram. Hoje, você não depende vitalmente daquele ambiente primário. É engraçado que às vezes eu ouço em terapia certas culpas, certas noções, do tipo assim, nossa, mas eu queria tanto viajar, mas o meu pai jamais deixaria que eu viajasse. Aí você fala, mas espera lá, seu pai não já é desencarnado? Sim. Há quanto tempo? Há 20 anos. Ela pensa como se ela tivesse 12 anos de idade. Olha que interessante, né? Então os valores não foram atualizados. Eu não estou com isso dizendo que não deve se respeitar, ok? Mas a gente deve perceber o nosso crescimento e a nossa natureza única. Senão você sempre vai andar de acordo com a vontade de alguém e mais, você vai culpar aquela pessoa. Olha, eu fiz isso porque meu pai ou meu tio quis. Só que não deu certo. Está vendo como ele está errado? Legal. Você não vai assumir a responsabilidade de ter feito uma escolha? É isso que nós precisamos perceber na hora que a gente cresceu. Então, quando nós não assumimos esses nossos vazios emocionais, que é a necessidade de ser amado, aceito, valorizado, nós criamos o que eu chamo de faca de 2 gumes. Todas as vezes que eu terceirizo o problema,
que eu não banco a minha responsabilidade, que eu deixo para o outro resolver e depois eu culpo o outro, eu estou me abandonando. Né? É como se, de novo o exemplo da comida. Você gosta muito de uma coisa, isso faz bem para você. Aí você decide que alguém vai ditar regras do que você vai comer. E você fica contrariado todo o tempo, porque você está comendo uma coisa que você não gosta. Será que é bom isso? Né? Esse é o ponto. Nós estamos usando comportamentos que se voltam contra nós. É aí que está a faca de dois gumes. A hora que eu priorizo demais lá fora, eu me abandono. A hora que eu quero agradar demais o outro para ser aceito, eu me abandono. Então, isso não tem muita coerência com a proposta encarnatória. Tá? Nós temos ouvido dos espíritos ao longo do tempo que muita gente, às vezes, decide vir para cá porque ele entende que tem um monte de pendência e ele quer resolver todas. E os mentores falam, não vai conseguir. Né? Vamos selecionar algumas coisas e você vai criar uma proposta encarnatória. Então, veja, a gente veio aqui para fazer a nossa parte. Então, como que a gente vai continuar terceirizando a história, sem assumirmos que o BO, de certa forma, está na nossa mão, né? Então, atitudes contra si mesmo e a sua natureza abafam a sua natureza, certo? E qual a crença que nós, na maioria das vezes, carregamos? Que precisamos de alguém para nos completar. Essa é a grande encrenca no relacionamento. A gente acha que nós precisamos da metade da laranja, da tampa da panela. Já ouviram, né, essas expressões normais? E tem gente que fala, mas eu ainda não achei. Claro que não, né? Você está procurando alguém que te complemente. Agora não tem sentido, porque nós somos seres únicos. Então o relacionamento legal é aquele que une duas pessoas que são únicas e sabem disso. Ok? O relacionamento ideal, vamos lá. Convivência de pessoas únicas, lado a lado, sem simbioses. Ok? Já cortou o cordão umbilical. Responsabilidade, 50% para cada um. Por quê? Porque são dois. Eu sempre dou um exemplo. O casal está ali, e nós vamos, ela diz, eu vou pedir uma pizza. Pode ser uma pizza de mussarela e bacalhau. Ele está ali olhando a televisão. Ele não falou nada. Aí ela pediu a pizza. A pizza chegou, ele fala, mas bacalhau? Pô, você ouviu, você não falou nada. Então veja, quem cala consente, tem aquela história. Se eu falei, eu dei a chance do outro falar, ele não falou nada, ele tem 50% de responsabilidade. Então não é para pegar a culpa sozinho. Sem neuroses de dependência e ideias de complementaridade. O outro precisa me completar em quê? Gente, vamos parar para pensar na nossa proposta encarnatória de novo. É única. O seu reajuste é seu. Como é que você vai querer que o outro faça isso também para você? Dentro do lar, de um contexto familiar, as pessoas não estão juntas à toa, a gente sabe. Mas cada um vai fazer a sua parte. Certo? Cada um é um, indivisível. Não somos... Nós não embutimos outras personalidades, a não ser num processo obsessivo, tá? Aí já é outra história. Grandes neuroses a 2. Dificuldade de assumir a responsabilidade por si mesmo. Aí fica, eu faço para você tudo que você quer. Aí você tem que fazer para mim. Virou uma regra. É ruim? É. Papéis. Roteiros, scripts e papéis arquetípicos. O homem tem que fazer isso, e a mulher aquilo. Será? No livro, o meu livro Desafio de Ser Você Mesmo, eu falo muito sobre essas interferências arquetípicas. Nós nascemos com talentos, com inteligências, capacidades que são da natureza, certo? Eu conheço um casal, ela tem uma habilidade para administrar, ela tem uma cabeça
Muito legal. Quem manda na empresa? Ela comanda a empresa. Ele leva os filhos na escola, no médico, etc. e tal. E tudo bem, eles se dão bem. Sabe, não tem um papel fixo. A mulher tem que ir para a cozinha. Será? Tem homens que se dão muito bem na cozinha e fazem uma comida maravilhosa. Então, esses roteiros que nós trazemos de uma cultura tradicional, do inconsciente coletivo, nós precisamos rever. Porque, de novo, a natureza é única. E se você parar para pensar, essa conexão, o que me faz bem, o que me representa, o que me dá entusiasmo, não tem regra, certo? Nós precisamos ter essa liberdade de nos conectarmos e sairmos desses papéis para que a gente seja mais o quê? Espontâneo, verdadeiro. A tendência de se responsabilizar pelo outro, péssimo. Gente, eu vi outro dia uma coisa comum, tá? Estava num consultório, esperando a minha vez de ser atendida. Nisso chega um casal. Ela, comandando toda a história, ela falou, senta aí. Ele sentou. Me dá a sua carteirinha que eu vou perguntar lá para a recepcionista se vai demorar. Sentaram. Daí a pouco ele ficou cutucando. Está demorando. Ela falou, espera aí que eu vou ver. Aí eu pensei, esse sujeito deve ser, tem algum problema de invalidez, né? Alguma coisa do tipo. Ela voltou, sentou, ela falou o seguinte, você tem que falar isso, e não esquece de falar aquilo, tá? Ele fez assim. Aí o médico chamou. Quem entrou na frente? Ela. Agora, a pergunta é, o que acontece? Aí eu fiz questão dei um jeito de investigar a história. Falei, será que ele tem alguma debilidade? Não, tem não. Ele só é um dependente emocional. E aí nós vemos também o inverso. Mulheres que fazem o marido sair do trabalho porque ela tem uma consulta com o ginecologista. E o carinha não deixa ela ir sozinha. Ele faz questão de ir junto. Aí eu pergunto, é ou não é uma neura grandiosa, né? Vamos parar para pensar. A mulher tem que ser submissa, o homem provedor? Não, gente, para. Cada um tem as suas habilidades, talentos, inteligência, e a gente precisa conversar justamente para saber. Acho que eu andei um a mais, né? Volta aqui. Ciúmes, outra coisa terrível no relacionamento, que é uma insegurança danada. Então, o que acontece? O ciumento, ele faz uma cena para o outro entrar no jogo do ciúme e provar para ele que ele é amado, que ele é lindinho e que ele é o mais importante da história. Quando o relacionamento tem essa regra, se instala uma grande neurose na história, ou seja, a perda da liberdade. O sujeito não pode olhar para lado nenhum, ou o contrário, né? Eu já vi casos escabrosos de posse, de cenas de ciúme, as mais horríveis. A piorzinha, eu diria, foi um caso até recente, a mulher engravidou, consenso, o casal queria ter um filho. Só que visivelmente ele não estava preparado para ter um filho. Porque a partir do momento que o filho nasceu, ele entrou numa crise de ciúme. Então, como assim? Ela tem que cuidar do bebê. E ainda cobrava dela, que ela não estava dando atenção para ele. Ela foi para a terapia. Quer dizer, o que aconteceu aí? Uma infantilidade absurda do sujeito. Tá certo, podiam até, se a gente for explicar espiritualmente, talvez um antagonismo espiritual anterior. Mas, puxa, ele topou trazer aquela criança ali, certo? Então, teríamos que olhar essa, de novo, proposta kármica. Mas daí querer competir com o bebê, né? Aí nós vemos quase como uma doença emocional, né? Então, precisamos perceber que o ciúme é absurdo, porque eu não tenho o outro.
Eu tenho carro, eu tenho minha roupa, mas eu não tenho uma pessoa. Tá? Eu não tenho um ser, um cachorro, um gato, não é meu. Não, ele tem a vida dele, o segmento de vida, a evolução específica. E eu não posso interferir. Tem gente que literalmente entra numa depressão por dependência emocional. É o que a gente chama de síndrome do ninho vazio, porque a pessoa ao longo do tempo viveu tanto para o outro, que quando o outro vai embora, sejam os filhos que casam, seja o marido que faleceu, ou o contrário, a pessoa entra num vazio absurdo de alma, porque ela não olhou para ela. Ela não fez nada para ela. Então ela entra numa depressão severa, porque ela entra em contato com os vazios emocionais dela, desde lá de trás. E ela não construiu uma fortaleza, uma maturidade emocional. Isso num relacionamento é muito problemático. Tá? Continuando as neuroses. Conceito de paixão e amor, as projeções que nós fazemos. Como eu falei, nós projetamos o nosso ideal. O cara tem que ser assim, assim. Ela tem que ser assim, assado. E nós não vemos a outra pessoa. Então, vamos parar para olhar, né? Você que está namorando, ou você que já casou, quer dizer, quem é essa pessoa que está do seu lado? Você olha? Você está afim de conhecer mesmo essa pessoa e respeitar? Ou você está afim de só projetar o seu ideal? Ah, ela tem que ser assim, ela tem que ser assado. Vamos parar para pensar. Jogo de expectativa e cobrança é aquela situação que tem uma regrinha. Sacrifício, expectativa, frustração, cobrança e briga. Quando o casal está na neura da briga, que os dois estão lá se matando, nós vamos olhar os sacrifícios. Quem se sacrificou mais pelo outro? Aquilo que eu falei. A pessoa faz, depois ela cobra e ela briga. E quando o relacionamento chega nesse momento, é complicado. Porque a pessoa vai desenterrar coisas assim de 35 anos atrás que ela fez, e a pessoa não viu, e tem uma chuva de cobranças, né? E um conselho, gente, a gente precisa resolver as coisas a cada momento. Não é legal deixar acumular. Porque a hora que você começa a falar, você vai voltar no tempo e a pessoa nem lembra do que você está falando. Então vão brigar de novo porque a pessoa não lembrou. Isso é uma encrenca, né? Existe também a coisa da timidez e dificuldade de expressão, né? A pessoa... eu já ouvi casais dizerem: ah, mas eu jamais falaria isso para minha esposa, eu tenho vergonha. Puxa vida, hein? Vergonha de falar de você para o outro, de discutirem uma intimidade, isso é realmente ruim, né? Disputa e jogos de poder, onde as pessoas aprendem a roubar a energia do outro através de certas ações. Exemplo, culpa. Pensa numa pessoa que você convive e te culpa por tudo, até porque choveu, você é culpada. E você pegou a culpa. Ela vive da sua energia. O dia que você parar e dizer: olha, eu não vou me sentir culpado, não. A pessoa, ela leva um susto, porque ela não tem mais aquela energia. É como se fosse um vampiro energético. É sério o negócio aqui. Tá? Quando uma pessoa cobra, quando a pessoa se faz de distante. Sabe aquele relacionamento que você pergunta: olha, no Natal a gente podia convidar fulana para vir almoçar, o que você acha? Vou pensar. 2 semanas depois: olha, no Natal a gente podia convidar a tal pessoa, que você acha? Eu vou pensar. Passou o Natal, a pessoa não fez nada, não falou nada. Esse é um outro sugador de energia. Porque pela distância ele controla o comportamento de submissão do outro. Isso é sério. Vítima, a pessoa que se faz de vítima em tudo. Sabe? Comportamento de nenê. Preciso de você.
Como que você não fica do meu lado? E estou me sentindo mal. E assim a pessoa sempre vai jogar para o outro uma certa cobrança, eu diria, para que o outro faça alguma coisa para ela, né? É muita infantilidade isso. Como melhorar a relação? Vamos lá. Autoconhecimento, automaturidade. Você, quando melhora você para de alimentar a neura do outro. É o que eu falo, o relacionamento neurótico é sempre dois ali, né? Um alimentando a neura do outro. Quando um para de alimentar, tem muita chance da gente recuperar esse relacionamento de uma maneira saudável. Aqui eu estou falando para tudo, tá? Não só um relacionamento casal, afetivo, mas relacionamentos de trabalho também. O seu relacionamento com uma funcionária, com os filhos, tá? É muito importante que a gente estenda isso de uma maneira ampla. Suprimento dos próprios vazios emocionais, ou seja, assumir responsabilidade por si mesmo. Pergunta de ordem prática: alguém come para você? Alguém dorme para você? Então veja, a nossa responsabilidade por nós é 100%. Eu não posso ficar esperando. Mas a minha responsabilidade pelo outro, salvo doentes, animais e crianças, é 0. Não sou responsável pelo livre-arbítrio do outro. Cada um faz as suas escolhas. Pelo relacionamento, 50%, seja ele qual for. Por quê? Porque tem 2 pessoas aí. E aí nós precisamos aprender uma coisa muito importante. Aprender a dialogar. Que é aquele exemplo que eu dei da mulher que foi no cabeleireiro e não teve nenhum feedback, né? Conversar, falar, ouvir, reivindicar, conceder. Se não tivesse diálogo, não tem um relacionamento. Vai ter alguém que manda, alguém que obedece, alguém que se cala, alguém que se omite, alguém que é tirano ali. Então nós precisamos aprender a falar. Nós precisamos aprender a ouvir, a conceder e a reivindicar. Então, no casal, regras que eu sempre passo. Faça uma reivindicação e faça uma concessão para igualar. Porque ninguém pode ceder o tempo todo e ninguém pode mandar o tempo todo. Está errado e não é saudável, certo? Melhorar a autoestima, respeitar-se, sim. Nós nunca vamos conseguir amar de fato alguém se a gente não gostar da gente. Se nós não virmos Deus em nós, sabe, aceitar essa natureza divina, eu não vou ver isso no outro. O outro sempre vai parecer um tadinho. Em certas condições, nós podemos ajudar e devemos ajudar, mas nunca partindo do ponto que o fulano é um tadinho. Que ele, sabe, não tem valor nenhum. Não é assim que a gente deve proceder. Devemos respeitar a natureza divina em cada um. E essa autoestima começa por você. A autoestima para eu poder estender isso em volta de mim. Aprender a dialogar, como eu falei. Aprender a fazer acordos perante as divergências. Eu já trabalhei muito com casais onde as divergências foram somando e ninguém falava nada. E foi somando de um tanto que daqui a pouco eles estavam brigando por tudo. E aí as queixas mais bobinhas, né, que saíram assim na primeira sessão, ela não tampa o vidro de requeijão. Eu tenho que tampar o vidro de requeijão. Ela deixa cabelo no box do banheiro. Ela não cata os cabelos dela. Você aperta a pasta de dente de uma maneira a desperdiçar pasta. Você não me ajuda a secar a louça. Sabe umas coisas assim? Agora, por que eles chegaram nisso, gente? Porque tinha muitas outras coisas por baixo do pano ali que a gente teve que trazer à tona, que são o quê? As concessões, as cobranças, a perda da liberdade, o querer ser cuidado, e eu não falei nada, tá? Então, eu acho que é bacana fluir com
facilidades, né? Aquilo que a gente tem em comum. Mas a gente precisa conversar sobre as divergências. Um casal estava se pegando à tapa praticamente porque ela queria ler antes de dormir. E ele odiava que ela deixasse a luz acesa porque ele não conseguia dormir. Aí a pergunta foi, vocês têm duas alternativas, ou cada um vai para um quarto, ou ela acende um abajur bem do ladinho dela no livro. Ele falou, excelente ideia. Bom, você topa deixar um abajur lá? Não, tudo bem. Por que eles não pensaram nisso antes? Eles têm que brigar todos os dias para isso? Olha que coisa, né? Mas, de novo, essa é a gota que já está transbordando o copo, tá? Agir pelo coração, sim. Ou você faz pelo coração, ou você não faz. Isso se chama espontaneidade. Resultado objetivo aqui. Um relacionamento de fato de duas pessoas inteiras emocionalmente que convivem e não são dependentes. É autêntico, é espontâneo e sem neuroses. É fácil chegar lá? Não. Mas, gente, começa pelo autotrabalho. Tá? Então, se eu quero melhorar a mim, naturalmente eu já estou disseminando esse exemplo. Nós não podemos impor, mas quem estiver pronto vai fazer. Quantas coisas que a gente vê, as pessoas pegam exemplos, né? De repente alguém olha para você e fala, nossa, mas você está tão bem. O que você faz da sua vida? Que centro que você frequenta? Quais os livros que você lê? Aí ela fala. Mas se ela chegar e ficar impondo para cada um, pode até magoar, pode interferir. Então a gente precisa melhorar a nós, para nós darmos o exemplo. Quem estiver pronto vai seguir. Quem estiver pronto vai olhar e falar, nossa, você está bem. O que você tem feito ultimamente? Então nós precisamos ter essa responsabilidade, sim, para conosco. Espero que eu tenha deixado aqui algumas reflexões, para que nós possamos criar relacionamentos saudáveis, sairmos dessa ideia de que nós somos nenês, né, infantis, emocionalmente falando, concedendo, dando de bandeja a nossa vida para o outro, e está errado, porque a responsabilidade é individual, já falei, né? Aí você desencarna, você chega lá do outro lado e diz, olha, você não fez a sua parte, você só fez para o outro, não é legal também. Então vamos refletir nessa história toda. Não sei se alguém tem alguma pergunta, acho que nós temos 5 minutinhos. Não? Já acabou. Então é isso, gente. Vou estar lá fora, qualquer dúvida, se quiserem comentar alguma coisa, estou à disposição e obrigada mesmo. Lar de Frei Luiz apresentou a palestra que você não assistiu.